Olá, boa noite. Eu sou a Cecília, da editora Cultor de Livros, e hoje nessa live eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso livro Amor e Responsabilidade. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou do interior de São Paulo, minha família é de Olambra, mas já tem 6 anos que eu fui para São Paulo para concluir minha graduação em História, que eu emendei com um curso de mestrado em História Medieval. E desde que eu fui para São Paulo, desde 2014, eu comecei ao mesmo tempo a trabalhar na editora. E logo que eu entrei, eu me deparei com esse livro e eu tive um encantamento imediato, Em 2014 mesmo eu li o livro e desde então eu tenho um desejo muito grande de falar sobre ele para as pessoas. E hoje, depois de vários anos relendo e tentando resumir o livro, eu finalmente estou realizando esse sonho nessa ocasião tão especial dos 100 anos do São João Paulo II. Bom, esse livro foi escrito pelo Papa quando ele ainda era o cardeal Wojtyla, e ele traz principalmente os argumentos filosóficos para a sua teologia do corpo, Ele não se preocupa tanto aqui com os fundamentos bíblicos. Isso ele fez de uma forma excelente nas suas catequeses sobre o tema, durante o seu pontificado. E eu, pessoalmente, acho que esse livro tem um alcance muito grande, porque a gente sabe que a doutrina católica sobre esse tema, principalmente sobre o tema da sexualidade, não é muito aceita ultimamente. Mas muitos dos argumentos que ele usa aqui podem ser compreendidos e aceitos mesmo por quem não tem fé, É um livro que tem esse potencial de mostrar a beleza da doutrina católica para qualquer pessoa. Bom, eu não vou comentar o livro inteiro, porque não daria tempo numa live, mas eu vou tentar passar pelos pontos mais importantes. Primeiro, pelo conceito de pessoa que ele utiliza no livro. Depois nós vamos ver algumas reflexões sobre a tendência sexual e sobre o amor humano, que vão nos conduzir finalmente para a virtude da castidade. E por fim, nós vamos falar um pouco sobre a relação desses temas com o Deus Criador. Antes de tudo, eu só queria avisar que eu desativei as interações para me concentrar mesmo no conteúdo. Eu acho que eu desativei. Porque o conteúdo é bastante coisa, Mas quem quiser trocar uma ideia por outros meios, por mensagem no Instagram, no WhatsApp ou por e-mail, eu estarei completamente à disposição. E só avisando também, caso dê algum problema com a conexão e a live cair, a gente começa de novo. E se não der certo mesmo, a gente vai disponibilizar esse conteúdo de outra forma. Então, vamos para o livro. O conceito mais importante desse livro é o de pessoa, Eu não vou aprofundar nisso, mas é importante ter uma noção, porque o livro todo depende de a gente entender e aceitar a diferença entre as pessoas e todos os outros tipos de objetos, Seja material, seja animal, Para quem não aceita, para quem considera que as pessoas não são diferentes dos animais, por exemplo, todo o livro deixa de ter sentido, porque segundo o conceito de pessoa nesse livro e da doutrina católica em geral, os seres humanos são só os seres humanos que têm uma interioridade de caráter espiritual, que gira em torno do que é verdadeiro e do que é bom, e que busca um sentido para as coisas. E essa interioridade é dotada também de um livre-arbítrio que é intransferível, A gente pode até forçar uma pessoa a fazer alguma coisa, mas a gente nunca vai poder forçar ela a querer alguma coisa, Porque ela tem essa capacidade de se autodeterminar. E um outro conceito bastante fundamental no livro é o do verbo usar ou gozar. A gente usa as coisas como um meio para alcançar um fim maior. E o importante de entender daqui é que o objeto que a gente usa sempre vai estar subordinado ao fim, ele é inferior ao objetivo final. E quando o Papa está falando sobre esse conceito do verbo usar, ele também comenta sobre, ele reflete sobre o que é que a gente pode usar, Se no mundo nós temos diversos tipos de objeto, incluindo as pessoas, o que é que nós, qual é a atitude mais adequada que nós como sujeitos devemos ter com cada um? O mundo material, e todos os recursos naturais, a gente pode usar tranquilamente, Não tem nenhum problema moral nisso, desde que a gente pense na coexistência das sociedades, Desde que a gente não desperdice. E também não existe nenhum problema moral em usar os animais, Tanto que a gente anda a cavalo, a gente cria galinhas e ninguém se escandaliza desde que isso seja feito em condições decentes, Porque os animais também têm sensibilidade, então a gente não deve torturar. Agora, as pessoas, a gente nunca pode simplesmente usar, porque isso vai contra essa interioridade espiritual que elas têm, Essa capacidade de refletir
e decidir por elas mesmas, né, racionalmente, livremente, as suas próprias ações. Nem sequer Deus usa as pessoas, né? O Papa fala isso de uma forma muito bonita na página 21. Ninguém tem o direito de servir-se de uma pessoa, de usá-la como um meio, nem sequer Deus, seu Criador. Da parte de Deus, isto é, aliás, absolutamente impossível, porque ao dotar a pessoa de uma natureza racional e livre, Deus concedeu-lhe o poder de indicar ela mesma, por si só, os fins da sua ação, excluindo com isso toda a possibilidade de reduzi-la a não ser mais que um instrumento cego ao serviço dos fins alheios. Por conseguinte, quando Deus tem a intenção de dirigir o homem para certos fins, começa por fazer com que ele os conheça, para que possa assumi-los como próprios e tender para eles livremente. Nisso se funda a própria lógica da revelação. Deus permite ao homem conhecer o seu fim sobrenatural, mas deixa à sua vontade a decisão de tender para ele, de escolhê-lo. Por isso, Deus não salva o homem sem a sua livre participação. E por isso, já no começo do livro, ele faz uma crítica a uma filosofia que se chama de utilitarismo, né, que se volta para aquilo que é útil, que traz algum proveito, né, que traz algum prazer. E segundo essa teoria, o ideal seria sempre conseguir o máximo de prazer para o maior número possível de pessoas, já que é muito difícil deixar todo mundo feliz. A princípio, isso nos parece muito convincente, né, até difícil pensar como a gente poderia querer algo diferente. Mas existem diversos problemas aqui. Um deles é considerar o prazer como o maior bem, sendo que ele é por natureza algo marginal, né, acessório e passageiro. E além disso, existem muitas coisas, né, muitos bens maiores que o prazer que a gente só consegue na base do sacrifício, né, com a renúncia a algum prazer. Outro problema é que, por considerar o prazer como o maior bem, a gente automaticamente considera todo o resto como um meio, né, inclusive as pessoas. E como o prazer é algo subjetivo e individual por natureza, a gente necessariamente cai no egoísmo. O máximo que a gente consegue alcançar no utilitarismo é uma harmonia de egoísmos, ou seja, eu aceito oferecer algum prazer ao outro, desde que eu também consiga o meu. Numa relação assim, a gente mesmo se rebaixa à condição de um objeto para poder também utilizar o outro. E a gente só vai conseguir quebrar essa cadeia de egoísmo, do utilitarismo, quando a gente muda o nosso critério, né? Quando a gente passa a considerar a pessoa o valor maior, né? Ela não é um bem porque ela serve para alguma coisa, porque traz algum prazer. Ela é um bem em si e todo o resto tem um valor menor. Então, se nós nunca podemos usar as pessoas, qual é a atitude correta que nós devemos ter? E a resposta está no mandamento do amor, né? As pessoas devem ser amadas, porque elas é que são o maior bem. E é isso que nos ensina a norma personalista, né? Que tem o valor da pessoa, não do prazer, como critério para todas as nossas ações. A norma personalista nos ensina que a pessoa é um bem maior do que qualquer outro objeto, do que qualquer outro objetivo que nós possamos ter. O Papa fala isso na página 28. Cadê? Uma pessoa não pode representar para outra somente um meio que sirva para alcançar o fim do prazer sexual. A convicção de que o homem é uma pessoa nos força a aceitar a subordinação do prazer ao amor. É importante entender que isso não significa rejeitar qualquer utilidade, né? Não significa que você não possa contratar alguém ou que uma pessoa nunca possa nos trazer algum prazer, né? As pessoas realmente nos trazem prazeres e emoções. O que a norma personalista faz é pôr todo o resto, né? Todas as utilidades que as pessoas possam ter em segundo plano. E também de forma a considerar as pessoas sempre também como sujeitos das suas próprias ações, né? E não como objetos manipuláveis. Bom, tudo isso precisa ser levado em conta nas reflexões que nós vamos fazer agora sobre a tendência sexual. Em primeiro lugar, esse impulso é uma característica da pessoa, né? Ele não deve ser visto como algo estranho a nós, né? Como algo que não deveria estar aí. Ele nunca deve ser desprezado como algo que rebaixa a pessoa, porque ele está aí justamente para que ela possa existir. E também por isso o impulso não pode ser reduzido só ao seu lado biológico, né? Porque ele tem esse caráter existencial que é o mais importante. Tá certo que essa tendência é espontânea por natureza, né? É algo que acontece em nós por uma força biológica e não depende da nossa iniciativa voluntária. Só que ao contrário do que acontece com os animais, né? Uma pessoa
nunca é puro instinto, né? Ou seja, mesmo quando ela sente o impulso, ele não determina a sua ação. Claro que influencia sim, e pode até ser muito forte, mas isso não anula a nossa capacidade de refletir sobre isso, né? De descobrir o seu significado existencial e de escolher livremente o que a gente vai fazer. O exemplo básico é quando a gente sente fome, né? A gente não necessariamente vai comer alguma coisa, podemos ter N motivos para não comer. E a mesma coisa acontece no campo sexual. Por isso, as pessoas não são responsáveis pelo que acontece nela, por esses impulsos que elas sentem de forma involuntária, mas elas são sim plenamente responsáveis pelo que elas fazem com isso, né? Porque isso passa pelo seu livre-arbítrio e pela sua consciência. Essas considerações sobre a tendência sexual são muito importantes porque é dela que surge um tipo específico de amor, que é o amor de concupiscência, que é diferente do amor de benevolência. O que significa cada um deles, né? A nossa sexualidade traz uma limitação. Ela nos mostra como nós somos incompletos, né? Como nós temos uma necessidade, às vezes muito viva, às vezes muito forte de um complemento. A pessoa não se basta em si, né? Ela busca algo para se preencher. É isso que a gente chama de concupiscência, né? Do latim, a palavra concupiscere significa justamente isso, né? Cobiçar, ambicionar. Já a benevolência é quando você deseja o bem do outro, sem nenhum interesse pessoal envolvido. E é na benevolência que está a essência do amor, né? Porque amar não é pensar em si, é pensar no outro. Mas é possível a gente construir também um amor de concupiscência, ou seja, um amor que nasce da tendência sexual, sim, né? Que surge dessa necessidade que nós temos do outro, mas que amadurece a ponto de se tornar benevolente, né? Quando aprende a não deixar que a própria satisfação prevaleça sobre o bem do outro. Aqui o desejo não deixa de existir, mas ele não nos leva a assumir uma atitude utilitarista, né? A considerar a pessoa como um mero meio de satisfazer as nossas necessidades, porque o amor sempre prevalece. Então, o amor de benevolência não exclui o amor de concupiscência, né? Ter necessidade do outro não é o problema em si. Não é porque você deseja a pessoa como um bem para si mesmo que você não consegue também desejar o bem para ela, né? As duas coisas podem caminhar juntas. Mas também é verdade que, por estar inevitavelmente associado a essa satisfação pessoal, o amor de concupiscência traz muitas dificuldades, né? Ele nasce da nossa sensualidade e se liga à nossa afetividade. E esses dois elementos podem trazer diversos problemas ao amor. Então vamos analisar primeiro a atração sensual, né? Ela é um instinto que se volta para os valores sexuais do corpo. Isso é absolutamente natural, né? Por isso não é um mal em si. Mas esse instinto não considera a pessoa inteira. Ele realmente se dirige só para o corpo do outro, como um possível objeto de prazer. E por isso ele é instável, né? Ele é vulnerável a qualquer estímulo de qualquer outdoor, de qualquer pessoa que passe na sua frente. E é claro que isso traz problemas, porque o amor humano não pode se manter só nesse nível do instinto, né? No mundo dos animais, isso não é problema nenhum. Mas as pessoas, por causa da sua interioridade específica, nunca desejam ser tratadas dessa forma, né, como um objeto. E justamente por causa dessa mesma interioridade, como os sujeitos, elas nunca agem por puro instinto, né, como os animais. Quando você trata uma pessoa como um objeto, é de forma consciente e livre. E quando a gente reage apenas ao corpo de alguém, a gente desvaloriza a pessoa, a gente admite que ela pode ser usada. No fundo, a gente sabe que isso não é adequado, né? Por isso é comum que a nossa consciência tenha alguma reação. E aí começam a aparecer as desculpas, né? As formas de enganar ou distorcer a consciência. Ou a gente começa a dizer que não tem problema separar a pessoa do seu corpo e usar só o corpo, como se fossem duas coisas diferentes mesmo. Ou o mais comum, a gente reduz a pessoa só ao seu corpo e considera que ela não é nada além disso e que, portanto, ela pode ser usada. Ou seja, o instinto sozinho gera egoísmo e desintegra a pessoa. Isso sufoca o amor, mesmo que a gente ainda tente conservar esse gostinho de amor, né? Como se o prazer pudesse ser amor. E pior, quando a gente alcança o prazer, o desejo vai embora. E se o nosso interesse pela pessoa se baseou nisso, ele também vai desaparecer. A maior prova, né, e o maior exemplo do fundo do poço que a gente pode chegar nesse consumo das outras pessoas para o nosso prazer são a pornografia e a prostituição. O Papa fala só da pornografia no livro, né? Mas eu acho que a prostituição também se inclui. Aqui já não tem mais nada de mascarado, né? Não sobra mais nada da pessoa. Ela é um objeto, né? Já não tem mais nem aquela tentativa de conservar uma aparência de amor, né? Então,
A conclusão disso tudo é que o instinto, né, a nossa sensualidade, embora seja um elemento do amor, ela não é a essência do amor, ela não é suficiente ele não é suficiente sozinho, certo? E o nosso lado emocional, né, e a atração afetiva do amor? Aqui já é um pouco diferente, né, porque geralmente as emoções não se dirigem só para o corpo da outra pessoa, né? Elas consideram a pessoa inteira, né? A nossa afetividade nos leva a querer estar sempre junto com o outro, né? Nos leva a pensar na outra pessoa com frequência. Então, a afetividade pode até parecer uma solução para o problema do instinto, mas ela também tem as suas fraquezas, né? Primeiro porque ela também é espontânea e involuntária, e assim como o instinto, ela também não depende muito da nossa razão, né? A gente pode conhecer muito bem uma pessoa e nem por isso sentir atração por ela. E na verdade, em geral, quando uma pessoa começa a nos atrair, a gente não tem a menor ideia de quem ela seja. Então, a atração afetiva, de um certo modo, é cega. Ela não alcança toda a verdade sobre a pessoa que nos atrai. Porque uma pessoa é um bem muito complexo, né? É um bem material e espiritual que traz diversos valores, né? A aparência, a forma de falar, os gostos, o conhecimento e, acima de tudo, o valor da própria pessoa em si. Mas quando a gente começa a sentir atração, são só alguns desses valores que nos chamam a atenção, e em geral os mais superficiais. Muitos outros passam despercebidos. E não só isso, a nossa afetividade nos leva, às vezes, a projetar na pessoa alguma qualidade que ela não tem. A atração afetiva nos leva a idealizar o outro. Então, essa é uma fase mágica, né? Tudo é lindo e o outro parece que nos agrada em tudo, mas isso esconde um perigo muito grande. Primeiro porque os sentimentos sozinhos também podem se tornar egoísmo, né? Isso fica muito mais claro com a sensualidade, mas o egoísmo também pode existir nos sentimentos se a gente usa o outro para satisfazer a nossa necessidade de afeto, né? Isso também é utilitarismo. E além disso, né, assim como os impulsos, as emoções também vão passar. E quando a gente percebe que a pessoa não era exatamente tudo aquilo que a gente idealizava, isso traz uma desilusão muito grande, né? A nossa atração pode se transformar até em ódio, o que também distorce a pessoa. A conclusão é que tudo isso nos impede de alcançar o verdadeiro valor objetivo de uma pessoa, quando essa deveria ser a nossa preocupação desde o começo. Mas geralmente nessa fase inicial a gente não está muito preocupado com isso, né? A gente só está preocupado em saber se os nossos sentimentos são os verdadeiros. A gente fica muito voltado para dentro, para o nosso lado subjetivo. E o problema não é querer que o sentimento seja verdadeiro, porque o amor não é mesmo só um conhecimento intelectual e frio da pessoa. O problema é que a gente não costuma dar a mesma importância à verdade objetiva sobre a pessoa. Um amor bem cultivado, ele precisa ser uma síntese dessas duas verdades, né, desses dois lados. Eles não se anulam. O amor é de fato uma coisa interior, mas é bom também para a nossa subjetividade que ela se enraize na realidade. Então, as nossas reações sensuais e afetivas precisam dessa integração com a realidade, ou seja, elas precisam se ligar ao valor objetivo da pessoa e precisam estar subordinadas a esse valor. E onde que essa integração acontece? Na atmosfera? Não, é na nossa consciência que ela precisa acontecer, né? Porque nós somos sujeitos livres e a gente só vai realmente querer fazer alguma coisa quando a gente reconhece que essa coisa é boa e verdadeira. Por isso, a gente só é capaz de integrar os nossos sentidos e os nossos sentimentos por alguém com todo o valor dessa pessoa, com todo o valor objetivo e supra-utilitário dessa pessoa, quando na nossa consciência a gente se dá conta dessa verdade sobre ela, né? É como se virasse uma chavinha mesmo, né? Uma chavinha que faz a gente começar a pôr de fato o valor da pessoa acima das nossas satisfações. E com isso, o nosso comportamento necessariamente muda, né? A gente espontaneamente começa a tratar a pessoa de forma adequada, a desejar o seu bem. A gente começa a entender o quão grave é usar uma pessoa e não levar em conta o mal que nós podemos causar a ela com isso. E aí a gente percebe também quão grande é a responsabilidade que o amor traz, né? A gente entende que o nosso amor precisa ser verdadeiro, precisa ser maduro, para não desiludir essa imensa confiança que a outra pessoa tem em nós quando ela se doa a nós. Isso nos leva a querer comprometer a nossa liberdade pelo bem do outro. Quando a gente está pensando mais na nossa satisfação, o comprometimento parece uma limitação mesmo, né? Mas no amor, esse compromisso se torna positivo, se torna alegre. Ao mesmo tempo, esse reconhecimento objetivo da outra pessoa também faz com que a gente não idealize mais o outro, né? A gente se torna capaz de amar essa pessoa como ela realmente é, e não a ideia que a gente tem dela. A gente ama independentemente das virtudes e apesar dos defeitos. Então, quando a pessoa comete um erro, né, ou quando aparecem
as suas fraquezas, os seus pecados, a gente não vai deixar de amar. Ao contrário, mesmo que a gente não aprove esses defeitos, a gente vai amar ainda mais, porque uma pessoa nunca pede o seu valor, né? Isso eu acho muito bonito, né? E claro, quando o nosso amor amadurece, ele não pede o seu lado subjetivo, ele não deixa de cultivar os sentimentos também. Mas ele não depende mais dos sentimentos, ele é capaz de durar mesmo quando a gente não sente nenhuma emoção, nenhum afeto. Bom, mas existe uma outra questão que é a da reciprocidade, né? O amor é uma situação entre pessoas, então ele depende do que cada uma delas coloca como fundamento. Essa integração precisa ser recíproca também, né? Se o amor dos dois estiver embasado no valor objetivo da pessoa, isso torna a relação mais madura, né, mais estável. Se a pessoa reconhece o seu valor e te ama por causa disso, né, isso traz uma confiança e uma paz muito grandes, né? É o que o Papa fala na página 80. Poder crer em outro, poder pensar nele como num amigo que não pode desiludir, é para aquele que ama uma fonte de paz e de alegria. Agora, se um dos dois fundamenta o seu amor no prazer, já deixa de existir uma reciprocidade real. Aí sim, a relação começa a ficar instável, né? A confiança desaparece e começa a surgir suspeitas, ciúmes. De fato, você não pode ter confiança numa pessoa que tende exclusivamente para o prazer, porque isso não é um bem que ligue as pessoas por muito tempo. Então você sabe que a união só vai durar enquanto for uma fonte de prazer para essa pessoa. O Papa fala isso na página seguinte, né? Na página 81. A mulher e o homem podem ser um para o outro uma fonte de prazer sexual e de diversas vantagens. Mas nem o prazer sozinho, nem a voluptuosidade sexual podem ser um bem que una e ligue as pessoas por muito tempo, como notou justamente Aristóteles. Se na origem do seu amor recíproco há só o prazer ou a vantagem, a mulher e o homem só estarão unidos por todo o tempo em que permanecerem sendo um para o outro a fonte desse prazer ou dessa vantagem. No próprio momento em que deixarem de sê-lo, a razão do seu amor desaparecerá, e com ela a alegria da reciprocidade, porque não pode haver verdadeira reciprocidade onde não há senão a concupiscência ou a atitude utilitária. Por isso, é muito importante, durante o namoro, avaliar bem qual é o fundamento desse amor, né? Se existe de fato uma reciprocidade verdadeira, uma preocupação desinteressada de cada um pelo bem do outro, ou se isso é só uma aparência que esconde interesses por trás. E é importante avaliar isso antes de começar a construir a própria vida sobre esse amor. E a gente corre esse risco mesmo, porque os sentimentos podem nos dar uma ilusão de que a gente já ama a pessoa. A gente acha que só porque uma pessoa nos atrai, isso já é amor, né? Quantas pessoas não cometem, inclusive, o erro de tentar manter o amor só nesse nível dos sentimentos, né? E ficam tentando segurar aquela paixão inicial a todo custo. E aí, quando isso passa, elas acham que o amor também acabou. Mas é claro que vai passar, né? O egoísmo do sentido só se esconde por pouco tempo, né? Uma hora o conflito de interesses vai explodir. E isso é um sofrimento muito grande, né? Principalmente quando a gente pensava que existia amor, né? Isso é uma lacuna na nossa educação para o amor, porque para amar não basta desejar uma pessoa como um bem para si, né? É preciso, acima de tudo, desejar o bem para ela, mesmo à base de sacrifícios. Só assim a gente vai ter um fundamento seguro para fundar uma união duradoura como deve ser o matrimônio. A verdade do nosso amor vai acabar aparecendo ao longo da vida, né? Principalmente quando a sensualidade e a afetividade começarem a falhar e só restar o valor da pessoa. Se o amor se baseou nesse valor, né, se ele foi verdadeiro, ele vai se manter vivo. Agora, se o que aconteceu foi uma sincronia de sensualidade e de sentimentos, então nesse momento, esse amor vai perder a sua razão de ser e as pessoas vão se sentir, de repente, num vazio, né? Todo amor humano atravessa essa prova de força. É certo que a gente também tem que levar em consideração a fragilidade humana, né? Muitas vezes a gente até se esforça para amar sinceramente e nem por isso a gente deixa de cair em algumas fraquezas. E nesse sentido, a vida em comum de um casal é uma constante escola de perfeição, porque ela vai trazer provações o tempo todo. Mas quem ama não vai deixar de lutar, né? Esse processo de amadurecimento exige tempo mesmo, né? O amor não nasce pronto, ele não é uma situação psicológica que vem sozinha. Amar é uma verdadeira arte. Tá certo que ele surge espontaneamente da nossa sensualidade e ele envolve os sentimentos, mas isso tudo é apenas um material para a gente construir o nosso amor de forma digna das pessoas e um material que sozinho conduz ao egoísmo.
E é aqui que está a principal tensão, né? O nó do problema. O amor em si é desinteressado, mas ele se liga aos valores sexuais. E principalmente nesse campo, o prazer tende, e com muita força, a ocupar o primeiro lugar. Ele tende a dominar tudo, mesmo às custas das pessoas, né? Ele tende a destruir o nosso amor. É muito fácil nesse campo o amor degenerar em utilitarismo. O maior drama, então, é justamente saber usufruir desse prazer sem tratar a outra pessoa como um objeto. E como a gente faz, então, para construir esse amor, né? Para aprender a afirmar o valor da pessoa acima de tudo, no meio de todas essas reações que são tão inconstantes. Para isso, a gente precisa saber como transformar esse amor em atos concretos na vida cotidiana. A gente precisa realmente de uma educação para o amor. E assim a gente chega finalmente na virtude da castidade, né? Porque é exatamente isso que ela nos ensina, né? Na moral católica, como a gente sabe, viver a castidade significa abstinência para os não casados e abertura à vida e fidelidade no matrimônio. A gente sabe que ela não tem uma fama muito boa, né? Às vezes ela é até considerada como nociva. E isso pode acontecer por duas razões. Ou porque ela é muito difícil e daí a gente fica frustrado e acaba escolhendo o que é mais cômodo, o que é mais fácil para nós, ou porque a nossa noção de amor está errada, né? Quando a gente acha que só essa situação sensual psicológica, quando a gente acha que o prazer já é amor, né? E daí é claro que a castidade vai parecer negativa, né? Porque ela é um obstáculo justamente a esse tipo de amor. Mas o verdadeiro objetivo da castidade não é estragar o nosso amor, né? Ao contrário, como ela tira o prazer de cena, ela nos liberta dessa atitude de prazer para ver se sobra alguma coisa. E por isso ela nos obriga a olhar para a pessoa e a basear o nosso amor na verdade objetiva sobre essa pessoa, apesar de todas as nossas tendências opostas. Então ela nos cura do nosso subjetivismo. É claro que à primeira vista ela parece ser só um grande não. E de fato ela é uma continência desses impulsos que a gente sente de forma involuntária, né? E quando a gente não entende o motivo, isso traz muita frustração mesmo. Mas por trás desse grande não, ela é antes de tudo um sim muito maior ao valor da pessoa. E por isso mesmo ela é um não a tudo que ameaça esse valor. Então a castidade não é um freio cego, né? E muito menos um desprezo metódico do corpo e do sexo. Ao contrário, ela dá pleno valor a tudo isso, porque ela nos ensina a elevar a nossa sexualidade ao nível da pessoa. As relações sexuais só vão alcançar a sua plenitude quando elas são uma expressão desse amor, né? E elas nunca vão estar à altura das pessoas quando forem só resultado do egoísmo. A castidade também não é uma mediocridade dos sentimentos, porque no amor a gente precisa de muita ternura mesmo, dessa capacidade de sentir com o outro, né? O Papa fala que algumas pessoas têm, inclusive, direito à ternura, né? Os mais fracos, os doentes, as crianças têm um especial direito à ternura, e no matrimônio isso é fundamental também. Mas a virtude da castidade torna essa participação dos sentimentos muito mais sóbria, né? Muito mais constante. Porque muitas vezes a gente reivindica um direito à ternura que nós não temos ainda, né? Um direito a todos esses gestos de carinho que deveriam ser uma expressão de amor, como são as relações sexuais, quando ainda não existe amor, né? Quando ainda não existe uma responsabilidade, um compromisso. Uma ternura que vem muito fácil não inspira confiança, né? A gente sabe muito bem que isso pode denunciar um desejo de satisfação própria. Por isso, a castidade ela não nega a participação dos sentimentos, mas ela transforma os sentimentos, né? Ela traz uma firmeza, o nosso afeto se torna calmo, se torna seguro. E esse domínio de si, né, até em relação aos sentimentos e as expressões de afeto, é um sinal de delicadeza com o outro também. Então, para entender e principalmente para viver a castidade, a gente precisa ter muito claro na nossa consciência a ordem objetiva dos valores, né? Só a proibição não é suficiente, ela traz frustração se a gente não entende. A gente precisa entender por quê. E por outro lado, quando a gente entende, a gente fica feliz de viver a castidade, de aprender a libertar o nosso amor desse egoísmo que tende a dominar tudo. A gente começa a perceber que existem infinitas outras formas de manifestar o nosso amor pela pessoa, né? A castidade desperta essa criatividade do amor. E esse desinteresse, né, que nos liberta da atitude de prazer, nos faz sentir a nossa própria riqueza, né? E quando a gente se sente capaz de amar uma pessoa dessa forma, né, capaz de desejar o bem do outro, isso nos faz acreditar que existe também um bem dentro de nós. Claro que todo amor sempre vai ter a sua dose de utilitarismo, né? Porque nós somos limitados e nosso desinteresse nunca vai ser total. Mas a gente nunca pode esquecer que o amor humano também é luta, né? Uma luta pelo bem do outro e contra o nosso egoísmo.
e isso dá frutos infalivelmente. A gente precisa ter paciência para esperar a alegria de amar que a castidade nunca vai deixar de trazer. Mas a gente esquece muito facilmente que isso depende de renúncias e sacrifícios, né? É só assim que ela vai nos trazer a alegria mesmo. E tudo isso nos prepara para entender por que a igreja ensina que as relações sexuais só são realmente justas, só são realmente dignas das pessoas no contexto do matrimônio, ou seja, no contexto de uma união exclusiva e indissolúvel. Embora isso não seja tão evidente para muitas pessoas, essas duas características do matrimônio, segundo a doutrina católica, né, a monogamia e a indissolubilidade, existem justamente para garantir que uma pessoa não seja usada nas relações, né, não seja posta abaixo do prazer. A monogamia, por exemplo, ela é uma consequência da doação de si por amor a outra pessoa, né? Se a pessoa não pode ser separada do seu corpo, então a relação sexual sempre vai envolver a pessoa inteira, sempre vai ser um dom total de si ao outro. E por isso ela é exclusiva, né? Se ela não for exclusiva, não é uma doação. E se as relações não forem uma expressão dessa doação, isso significa que elas são feitas com um outro objetivo que só pode ser o do prazer. Então, a monogamia garante que a pessoa não seja um objeto de prazer. E a questão da indissolubilidade também, né? Por mais fora de moda que ela esteja ultimamente, eu acho que é mais fácil de entender. Porque quando o nosso amor se baseia realmente na afirmação do valor da outra pessoa, a união não pode ser outra coisa senão duradoura. Porque as pessoas nunca perdem o seu valor, né? Mesmo quando elas erram, mesmo quando elas estão degradadas pelas piores situações possíveis. O prazer pode passar, a beleza pode passar, mas o valor da pessoa nunca deixa de existir. Então, se a gente abandona o cônjuge, isso evidencia que o fundamento do nosso amor estava em qualquer outra coisa, menos nesse valor. Bom, mas existe ainda uma outra questão importante, né? O matrimônio justifica as relações de uma forma geral, mas cada uma delas em particular precisa ser justa, ou seja, em cada uma delas o valor da pessoa precisa estar acima do prazer. Claro, a afirmação da pessoa não é uma coisa de momento. Se o amor não for constante, ele não é amor. Mas em cada relação, né, mesmo no matrimônio, a gente corre o risco que vem da nossa tendência constante de subjetivizar o amor e buscar o prazer antes de tudo. Como a gente justifica, então, cada uma das relações na prática? A moral católica nos ensina que para sair do nosso looping subjetivo, que não tem outra forma se não considerar as coisas de forma objetiva, ou seja, o que elas são em si. E a gente sabe que na ordem da natureza as relações sexuais têm como fim a procriação. Isso significa que, para serem justas, todas as relações precisam gerar um filho? Não, porque o matrimônio não é só uma instituição de procriação. Ele é, antes de tudo, uma instituição de amor, né? Tanto que ele permanece válido mesmo quando não é possível gerar filhos, né? Mesmo quando o casal é estéril. As relações são uma expressão de amor e reduzir elas aos filhos também é uma forma de utilitarismo. Mas isso significa que nós temos que estar sempre abertos a essa possibilidade, mesmo quando num dado momento a gente não deseje ter um filho. Porque se a gente exclui essa possibilidade intencionalmente com anticoncepcionais, não vai restar outra coisa senão o prazer. E a pessoa se torna inevitavelmente um objeto. Claro, é natural que a gente tenha uma resistência a essa abertura à vida, né? Porque, de fato, o filho é uma alegria, mas ele também é um peso. E muitas vezes nós temos razões sérias para não desejar uma nova concepção. Só que no matrimônio as relações se tornam de fato uma necessidade, né? O casal precisa um do outro. Mas nesses casos, a solução que a igreja considera digna das pessoas, né? A solução que não converte ninguém em objeto de prazer, é a continência periódica, né? Ou o método natural. A gente sabe que a procriação não é inevitável sempre, porque a mulher não é fértil todos os dias. Então, quando nós temos motivos sérios para não desejar um novo filho, a gente precisa se abster das relações nesses períodos férteis. Mas se o método natural também é uma forma de evitar os filhos do mesmo jeito, por que ele é válido e o artificial não? Isso fica mais fácil de entender quando a gente considera que as relações, para serem justas, elas precisam ser justas não só em relação aos outros, mas também e principalmente em relação ao Criador, né? O que isso quer dizer? O homem não se criou a si mesmo, né? Então, a ideia da filosofia autonomista, né, de que o homem é a fonte das suas próprias leis, é falsa, porque o homem deve a sua existência e a sua natureza a Deus. Ele só poderia ser a fonte das suas próprias leis se ele fosse a causa de si mesmo. Então, por ser o nosso Criador, Deus tem direito sobre nós.
E para ser justo com Deus, nós devemos respeitar também a sua criação, e principalmente as pessoas, né, que são imagem de Deus. Mas nós não respeitamos a pessoa se nós não respeitamos a natureza que foi dada a ela pelo Criador. Isso é muito importante de perceber, né? A ordem da natureza, como as leis do nosso corpo, também foi determinada pela autoridade do Criador. Muitas vezes a gente não liga esses pontos, porque a gente tem aquela ideia equivocada de que Deus está só naquilo que é milagroso, que é sobrenatural. Mas ele também é a fonte das leis naturais. E eu, pessoalmente, isso não está no livro, eu acho que nesse ponto, acreditar em Deus ou não faz toda a diferença. Claro que, na verdade, tudo depende disso, né? Porque o amor se fundamenta em Deus, Deus é o amor. Só que a maior parte desse livro tem uma lógica que mesmo quem não tem fé pode entender e aceitar, né? Eu acho. Mas nesse ponto é preciso ter fé. Para quem não tem, tudo é mero acaso, então tudo é manipulável. Mas quando a gente acredita que Deus existe e que Ele tem infinita sabedoria e que Ele criou as coisas da forma como a gente vê na natureza, não faz sentido querer violar isso que Ele criou. Se a gente não aceita a ordem da natureza, é como se a gente dissesse para Ele: olha, Deus, muito bonito tudo isso que você fez com a sua infinita sabedoria, mas eu posso mudar? Isso significa não reconhecer Deus como Deus de fato. Para amar a Deus, é necessário amar e respeitar também o que Ele criou. E só assim a gente reconhece de verdade a sua sabedoria. Por isso que a continência periódica é totalmente diferente dos métodos artificiais. Ela não deve mesmo ser usada como um método anticoncepcional, como se o filho fosse o problema em si, como se Deus estivesse errado nessa parte. Ela é um recurso que os pais têm para espaçar os filhos e quando existem motivos graves para isso, ou seja, por problemas sérios de saúde, ou problemas psicológicos, ou questões econômicas, enfim, motivos que o próprio casal precisa avaliar com honestidade. Porque nesses casos, você não está desprezando a ordem do Criador, né? Você não está negando o valor do filho. Para quem realmente entende isso, é até difícil, né? É triste passar por esses momentos em que não dá para ter outros filhos, porque você realmente aprende a ver o filho, né? Mesmo com todo o trabalho que ele traz, como um dom de Deus. Mas evitar os filhos por algum motivo supérfluo, né, que não seja grave, e querer mesmo assim conservar o prazer intacto por meios artificiais, é colocar o prazer acima de tudo. É considerar que ele é tão fundamental que não dá para ficar sem ele. Isso é utilitarismo. Ah, mas Deus nos deu a razão para a gente inventar os métodos artificiais. Mas a nossa razão não deveria servir para a gente calcular o máximo de prazer na nossa vida, mas para conhecer o valor das coisas e tratar todas elas de forma coerente e digna. A moralidade não pode se fundar sobre a utilidade. E quando a gente quer colocar o valor da pessoa, né, da vida humana, acima do prazer e da utilidade, a gente precisa aprender a abrir mão do prazer, a oferecer alguns sacrifícios. Inclusive, a gente precisa saber viver a abstinência não só para espaçar os filhos, né? Ela é necessária no matrimônio por muitas outras razões, né? Seja por causa de doença, da gravidez, do pós-parto, às vezes a mulher trabalha fora, ou pode estar cansada, às vezes um dos dois precisa viajar. A continência nos prepara para saber viver também esses momentos com fidelidade. Por isso, ela não empobrece o amor, né? Ao contrário, ela é uma força criadora, ela exige uma profunda cultura da pessoa e do amor. E é um reconhecimento, de fato, de que o prazer não é mesmo o bem maior, né? Não é o que vai trazer felicidade. E para isso precisa entrar na nossa cabeça que o prazer é uma consequência de um bem maior, né? Que são as pessoas e o seu valor objetivo. Se a gente descarta esse bem, o prazer sozinho pode nos conduzir até para nossa própria destruição, né? Bom, tudo isso assume um significado especial quando a gente entende também o conceito de vocação. E é sobre isso que o Papa fala no fim do livro, né? Deus nos convida a corresponder ao seu amor. E a vocação é a resposta concreta que cada um de nós dá a esse chamado. E cada um responde conforme o que traz em si e pode oferecer aos outros. Por isso, a vocação é a orientação principal que nós damos à nossa vida, né? É aquilo que vai nos realizar completamente. O matrimônio, de fato, precisa ser visto não como mera necessidade ou como conveniência, mas como uma vocação. Por isso, embora ele seja uma instituição natural, né, presente em todas as culturas, para quem tem fé, ele se torna um sacramento da graça, né? Como com o sacramento do matrimônio cristão, as pessoas se casam diante de Deus. E isso demonstra um reconhecimento pleno dos direitos do Criador sobre nós. Que tem direitos sobre nós não só porque ele nos deu a existência, mas também porque nos ama como nenhuma outra pessoa poderia amar, né? E porque
espera receber o nosso amor em resposta. E assim toda a vida matrimonial, né? A castidade, a fidelidade, a abertura à vida, a educação cuidadosa dos filhos, tudo isso se torna uma resposta ao amor de Deus por nós, né? E por todas as pessoas. Isso nos prepara para entender também as vocações que não incluem o matrimônio, né? As vocações celibatárias. Se Deus tem propriedade sobre tudo e nós devemos a Ele tudo o que nós temos e somos, a inteira justiça é nos oferecer completamente a Ele. E de fato, esse é o fim último de todas as pessoas. Isso significa que o matrimônio seja uma renúncia a Deus? Não, o matrimônio também é um caminho de doação e de amor e também é desejado por Deus. Mas o matrimônio não satisfaz plenamente a nossa necessidade de união, que no fundo é um desejo de união com Deus. E é isso que a vocação ao celibato sinaliza para nós, né? Ela já aponta para a eternidade, né? Ela já se adianta a essa união com Deus. Isso precisa ficar muito claro, senão a gente pode achar que ser chamado ao celibato é escolher os bens espirituais e não os materiais, como se o matrimônio fosse uma mera questão de corpo, né? Na verdade, isso é um velho erro maniqueísta, né? Que separa o corpo da alma e considera o corpo como mal e a alma como boa. A vocação ao celibato não é um desprezo do corpo e da sexualidade, mas fruto de uma entrega exclusiva a Deus. E por outro lado, também o matrimônio só alcança o seu valor quando mobiliza a espiritualidade da pessoa também. Aliás, o próprio conceito de vocação sinaliza a nossa vida interior e espiritual, né? Ela é um comprometimento individual que só pode ser feito pela nossa razão e pela nossa liberdade. Por isso, a vocação perde o sentido numa visão puramente materialista e biológica do ser humano, né? Na visão materialista, a gente não tem outra opção senão considerar o matrimônio como mera necessidade, né? E o celibato como uma inaptidão. Mas na visão da fé, a vocação é uma resposta de amor, né? Ela é de fato um chamado de Deus. E por isso mesmo ela não é um assunto só nosso, né? Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. A gente não conta só com as nossas energias, porque Deus também atua com a sua graça. E por isso eu gostaria de terminar esse comentário, né, sobre o livro com um encorajamento que o Papa faz na página 133. Descobriremos aí também a ação da graça, participação escondida do Criador invisível, que sendo Ele mesmo amor, tem o poder com a condição de que os homens colaborem de formar qualquer amor, mesmo aquele que se baseia nos valores do corpo e do sexo. Por isso, o homem não deve desanimar se o seu amor segue caminhos tortuosos, porque a graça tem o poder de torná-los direitos. Bom, era isso que eu tinha para passar. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco a mensagem desse livro. A minha ideia era ter desativado as notificações para não me desconcentrar, e que não deu muito certo, mas o que eu não respondi, eu respondo de outra forma depois. Mas não deixem de ler o livro se tiverem essa oportunidade, porque o livro, na verdade, é muito mais do que isso, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês.